Amém. Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Beleza? Pode acender a luz aí, Andressa, por enquanto. Pessoal, a previsão de volta dos PGs é dia 15, tá? Sem ser essa semana aí, na outra. A gente vai se falando nos grupos de WhatsApp. Então, fique ligado. Não fique perdido nas informações, mas esteja atento aí. Mas a previsão de volta dos PGs é a partir ali do dia 15, sem ser a próxima semana, na outra. Beleza? E é isso. Então, galera, hoje é o nosso primeiro culto de ano novo. Amém? 2026 aí, adentramos, chegamos a mais um ano. E queria dar a todos aí um feliz ano novo. Que esse ano seja um ano de muita alegria, paz, renovo no Espírito Santo. E não sei como foi a sua virada, como foi a sua festa de final de ano, mas aqueles mais antigos vão lembrar de uma música que até às vezes, quando nós passamos o Réveillon juntos aqui como igreja, nós cantamos ela de uma forma bem animada, em um ritmo bem diferente, que você vai se lembrar. Eu vou pedir para a Andressa colocar aí, que é essa musiquinha, bem antiga. Feliz ano novo, tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Todos aqui lembram dessa música? Já ouviram? Enfim, tem a memória dela. E nós passamos a virada de ano, muitas vezes, sem pensar ou instintivamente, desejando que tudo se realize. Que todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, tudo aquilo que nós almejamos, possa se realizar. Mas imagina se Deus realizasse tudo aquilo que nós pedimos. Imagina se Deus fosse o Papai Noel aí, do final de ano, e falasse: pede, meu filho, o que você quer para o ano que vem? E aí você vai, monta a sua lista, escreve, anota, separa por áreas. Imagina se Deus atendesse tudo o que nós pedimos em cada virada de ano. Não sei se todos aqui já assistiram um filme chamado O Todo-Poderoso. Se não assistiu ainda, recomendo assistir, porque ele vai retratar um pouco daquilo que aconteceria se Deus realizasse todos os nossos desejos, se todos os nossos pedidos fossem atendidos. Então, nesse filme, ele trata de uma maneira bem comédia mesmo, ali como que seria a humanidade, as pessoas, se Deus atendesse todos os pedidos. E aí tem uma cena ali onde todo mundo ganha na Mega Sena da virada. Naquele contexto ali, né, todo mundo jogando na loteria, e aí, acho que era o Jim Carrey, né, que está interpretando o papel ali de Deus, que ele tira férias, ele assume o lugar de Deus, e ele libera. Não, todo mundo vai ganhar, e todo mundo ganha. Só que como todo mundo ganhou, não deu quase nada para ninguém, então não resolveu nada. Enfim, esse é um bom filme para a gente ver como que se Deus realizasse tudo que a gente pedisse, como que seria o mundo, seria um caos. Mas eu lembro no começo da minha jornada de fé, na minha conversão, que muitas coisas que eu pedi, muitas coisas que eu almejei em Deus, graças a Ele não foram realizadas. Porque se Deus tivesse me dado aquilo que eu pedi lá atrás, com certeza eu estaria trilhando outros caminhos hoje. E um desses pedidos, eu me lembro muito bem, ali na minha época da adolescência e tudo mais, eu queria namorar, eu queria encontrar uma garota, eu queria encontrar alguém para ter um relacionamento. E graças a Deus que Deus não ouviu os meus pedidos. Graças a Deus que nenhuma daquelas garotas que eu gostaria de ter namorado lá na minha adolescência, na época do colegial, da escola, nenhuma deu certo.
Porque se tivesse dado certo, olhando hoje, eu às vezes nem crente seria mais, porque muitas dessas garotas que eu gostaria de ter namorado ali no início, nem crente mais são hoje. Então, graças a Deus que Deus me livrou disso. E você? O que você, ao longo dos anos anteriores, pediu para Deus e que hoje você agradece a Ele que Ele não te atendeu? Com certeza vão ter coisas que você vai se lembrar, situações que você pediu, coisas que você almejou e que Deus não realizou. Deus simplesmente não abriu as portas e você hoje vê como um livramento, assim como eu vi nesse caso específico aqui que eu contei, que você hoje agradece a Deus porque Ele não te deu aquilo que você pediu. Mas entra ano e sai ano, é muito perigoso isso. Nós queremos que todos os nossos desejos sejam realizados. Mas nós sabemos também que nada de mágico acontece aí na virada de ano. Tivemos o Réveillon próximo agora, a virada do dia 31 para o dia 1º. Nada de mágico aconteceu, a não ser as festas de luzes no céu, os foguetes, as celebrações, os champanhes estourados. Nós sabemos que nada de mágico acontece. Se a gente fechar os olhos e abrir, a vida vai continuar a mesma. Não vai haver algo mágico que das 11h59 para meia-noite do dia 1º, vai acontecer alguma coisa mágica, sobrenatural. Mas infelizmente, sabendo disso, nós menosprezamos os marcos, menosprezamos as transições, os rituais, e entra ano e sai ano, nós continuamos na mesma. A virada de ano, o calendário, como ele foi organizado, é uma convenção coletiva, social, que define esse marco, um dos marcos, de mudança de ano. Assim como nós temos os meses, e que cada passagem de mês é um mês diferente, a estação e tudo mais, a virada de ano também refere-se a isso. Encerra-se um ciclo, termina-se um período, inicia-se outro. Por mais que nada de mágico vá acontecer nessa virada, mas muitas vezes nós menosprezamos essa transição de ano. E aí continuamos a viver da mesma forma. Porque afinal de contas, a gente já está tão cansado, né? Porque às vezes aquilo que a gente almejou não se realizou. E a gente vai perdendo as esperanças, vai perdendo ali os sonhos, a vontade de fazer alguma coisa acontecer de diferente, de novo. Que aí chega no final do ano, Natal, a gente começa a ser o chato da família, dos amigos, o chato do Natal, que é o Grinch ali do Natal, que começa a contestar tudo e fica emburrado e fica triste. E também no final do ano a gente fica azedo, porque mais um ano, mais um tempo que se encerrou, mais um ano que vai começar e afinal de contas nada muda. Isso vai, de certa forma, internalizando o nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, e vai fazendo com que a gente viva da mesma forma todos os anos. Mas quando chega o final do ano e o início de outro, isso deveria gerar em nós o quê? Uma inquietação, uma transformação, uma mudança de mente, em pensar, opa, onde eu estou? Qual que é o momento da minha vida que eu estou hoje? Quando eu estava lá na minha época de adolescência, os meus planos era entrar na UFO, passar no vestibular, era tirar carteira de motorista, era arrumar uma namorada, era arrumar um trabalho, enfim. Cada época, cada estação, nós vamos ter planos e sonhos específicos daquela estação. Por isso que quando há essa transição de ano, é importante a gente fazer a avaliação e olhar para dentro de nós e pensar, onde eu estou hoje? Qual que é a minha idade, qual que é o meu contexto, qual que é a realidade do mundo que eu estou inserido hoje, que é diferente de quando era 10, 20 anos atrás, aonde eu quero ir e como eu vou chegar lá. No mínimo a gente deveria fazer isso, porque chega em um momento que nós estamos tão amargurados e insatisfeitos ou muitas vezes desanimados, que entra ano e sai ano, sabe o que eu ganho? Só a idade.
Eu estou me tornando só mais velho na idade, eu estou ganhando peso, ou eu estou ganhando olheiras, cansaço, ou eu estou ganhando conhecimento, dinheiro, bens. Mas será que é só isso? Será que a avaliação que eu tenho que fazer na minha vida é apenas isso? Ou agora, como cristãos, como pessoas que conhecem a Jesus, será que a avaliação que nós devemos fazer é virar para nós mesmos e falar: será que eu estou me parecendo mais com Jesus? Ou será que eu continuo sendo uma criança infantil na fé? Será que esse ano que passou, eu cresci? Eu amadureci? Será que esse ano de 2025 que se foi, eu me tornei o homem e a mulher que Deus deseja que eu me torne? Ou será que eu só ganhei conta, cansaço, olheira, idade, enfim, tudo aquilo que eu falei? E muitas vezes a gente inicia o ano assim, e 2026 acabou de começar. Quais são os planos, as metas, os objetivos? Quais são as promessas que você fez para você mesmo, que você deseja que se cumpra ao longo desse ano? Sexta-feira agora, eu fui no Parque do Sabiá ali, na pista de skate, para andar. Porque na quinta o Parque do Sabiá estava fechado, teve aquele temporal lá que derrubou um monte de árvores, e aí na sexta-feira que reabriu. E aí eu fui lá para andar de skate. E aí de lá a gente consegue ver assim a pista de caminhada, a corrida, que é bem em frente, e estava lotado, numa sexta-feira. Eu tenho o costume de andar de skate ali, variado aí alguns dias de semana, mas em dias normais, na sexta-feira, não tem ninguém. É vazio. Quem costuma frequentar lá, ali no horário das 6 horas da tarde, 6:30, no final do dia, vai perceber que na sexta-feira é vazio. Mas nessa sexta-feira agora, depois da virada, no dia 2, estava lotado de gente. Porque muitos colocam como promessa, como meta, emagrecer, entrar numa dieta, fazer atividade física, ter uma vida mais saudável. E aí inicia-se essa jornada de realização daquilo que são os planos, as metas e os objetivos para o ano de 2026. Mas passa-se 2 meses, 3, às vezes até 4, e já abandonamos tudo aquilo que nós planejamos no começo do ano. Abandonamos a leitura do plano bíblico que foi proposto, que nós nos comprometemos a ler. Nós abandonamos a academia que a gente começou a ir, abandonamos a caminhada, a corrida, a ida no Parque do Sabiá. A gente interrompe a dieta, paramos de fazer o curso que nós começamos, os estudos que nós iniciamos, e voltamos a viver a vida como ela sempre foi. E aí nós não conseguimos sair desse ciclo infinito, de começa, recomeça e para. Porque afinal de contas, nós entramos em um looping que muitas vezes, por nós mesmos, nós não conseguimos sair. Porque no final das contas, não é sobre o ano novo que vai trazer uma vida nova para todos nós. Não é a virada de calendário que vai fazer com que você realize tudo aquilo que você deseja. Não é apenas a atualização de um calendário 2025 para 2026 que vai fazer algo acontecer que você não está esperando. Não é a virada de idade no seu aniversário que vai trazer maturidade. Porque esse ano agora, todos nós vamos ficar mais velhos. Vamos fazer aniversário, é claro, se Deus não nos levar. Mas achamos que, não, agora eu vou ficar mais experiente. Mas a idade por si só, ela não traz maturidade, se a gente não assume a responsabilidade. Não vai ser deixar o tempo passar, o tempo correr, e esperar que as coisas se resolvam. Esperar que o tempo cure. Já viu aquela frase? Não, o tempo cura tudo. Não, o tempo não cura nada, o tempo não resolve nada. Mas sabe o que vai resolver? Sabe o que vai transformar a sua vida de uma vez por todas? É um encontro com Jesus.
É um encontro com Cristo ressurreto, que vai nos tirar do centro gravitacional aí, como centro do universo, aonde tudo tem que girar ao meu favor, tudo tem que girar em torno de mim, e vai colocar Cristo no centro, e vai colocar Jesus no centro da nossa vida, aonde Jesus deve reinar, e Ele deve ser aquele que governa a nossa vida, e não eu, as minhas vontades, os meus desejos, governando, e Deus ao nosso redor, satisfazendo as nossas vontades. Mas só um encontro com Jesus vai fazer com que a gente vire essa chave, transforme aquilo que são os nossos desejos, os nossos apetites, e transforme as nossas vontades naquilo que é a vontade e o desejo de Deus para nós nesse novo ano que se inicia. É um encontro com Jesus, é um encontro com Deus de fato, que vai fazer você começar uma dieta, começar uma atividade física, que vai fazer você olhar para o seu corpo não como um objeto de culto, não como um objeto de idolatria, para você olhar no espelho e ver como que você está sarado, está sarada, como que você está bem, mas vai fazer com que você olhe para o seu corpo agora como uma morada de Deus, como um templo do Espírito Santo. Então você vai correr, você vai fazer atividade física, você vai se alimentar melhor, não para idolatrar o seu próprio corpo, mas para que Deus seja glorificado através do seu corpo. Porque quanto mais saudável você estiver, mais disposição você vai ter, mais energia você vai ter, mais alegria você vai ter para poder fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É só um encontro com Jesus que vai tirar você das trevas, dos dias nublados, obscuros, e vai te transportar para o reino da luz. É só um encontro com Jesus, irmão. Não adianta você esperar o ano virar de novo, ou chegar o seu aniversário, ou esperar virar a estação. Não, é um encontro com Jesus. E como eu disse, esses marcos, eles são importantes. Eles são necessários, mas será que nós estamos fazendo a avaliação correta de como tem sido a nossa caminhada com Deus? E dentro desse contexto todo, esse mês aí de janeiro, nós vamos falar a respeito de pessoas na Bíblia que tiveram um encontro com Jesus. Aí pode até apagar aí a luz, ou Andressa, por favor. O pessoal trocou o projetor, galera, essa semana, e aí a gente está com uma dificuldade aí, vamos ajustar ainda, tá? Então, relevem. Mas a pergunta é, ano novo ou vida nova? E aí nesse mês de janeiro, nós vamos falar a respeito de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, e hoje, essa semana, nós vamos falar sobre Nicodemos. A maioria de nós que estamos aqui conhece a história de Nicodemos, está lá em João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. E aí depois você pode ler em casa, mas hoje eu queria passar um vídeo, aonde foi um episódio aí do The Chosen, que eles retrataram essa cena que está descrita em João 3, só que, abre parênteses, tá, gente? Não foi uma transcrição daquilo que está escrito na Bíblia, tá? Foi uma encenação de uma conversa de Jesus com Nicodemos, tá bom? Então, vamos assistir aí, ô Andressa, pode dar o play, por favor? Pode acender as luzes aí, por favor. No final ali são os discípulos que estavam anotando para escrever os evangelhos. Então é isso, pessoal. A história de Nicodemos, como nós conhecemos e foi retratado aí nesse episódio, lá em João 3, de 1 a 21, fala sobre esse líder religioso, sobre esse mestre respeitado em Israel, que tinha status, tinha fama, tinha muito conhecimento até então daquilo que era ali o Antigo Testamento, mas que ainda não havia entendido a missão e quem era Jesus de fato. Apesar dele ter essa curiosidade, reconhecer que ele havia sido enviado por Deus por conta dos seus milagres, Nicodemos ainda não tinha tido esse encontro de fato, onde os seus olhos fossem abertos, como as pessoas que se encontraram ali com Jesus ao longo dos evangelhos tiveram.
onde reconheceram Ele como Senhor e Salvador, onde reconheceram Ele como um rei, não um reinado físico, um reinado onde iria tirar Roma do poder, mas um reinado espiritual. E pensando nisso tudo, né, nessa encenação, nessa passagem de João 3, de Nicodemos, quantas vezes a gente não se sentiu assim? Quantas vezes nós tínhamos muito conhecimento, lemos bastante, meditamos, mas pouca revelação. Temos muita vontade, muito desejo, como Nicodemos aqui, de querer conhecer aquilo que era a vontade, o desejo de Jesus, que ele estava fazendo ali, mas na perspectiva humana, na perspectiva racional, lógica, sem o discernimento espiritual. Tivemos muita vontade, muito desejo de fazer algo, mas aquilo não passa do campo das emoções, dos desejos, isso não atinge a realidade, porque afinal de contas nós não queremos abrir mão do nosso status, da nossa fama, dos nossos bens, das nossas posses, porque seguir Jesus requer que nós entreguemos tudo que nós somos nas mãos dele. Quantas vezes a gente teve muita informação agora, principalmente com o celular, na palma das mãos, temos todas as versões disponíveis aí no celular, comentários bíblicos, tudo que você precisa na palma da mão, de informação a respeito de Jesus, mas nada daquilo que você lê te transforma. Nada daquilo que você enxerga e vê tem o poder de transformar, porque não passa de apenas informação. Quantas vozes, quantos ruídos estão aí na sua cabeça, pensando várias coisas a respeito do que foi o ano passado e daquilo que vai ser o próximo ano, mas pouca direção. Muitas vozes, muito ruído, mas pouca voz de Deus, pouca direção. O problema apontado ali por Jesus não era o excesso de conhecimento, porque o conhecimento ele é bom, ele é válido. Não tem como você seguir a Deus se você não conhecê-lo. Tem um versículo que diz: prosseguir e conhecer aquele que é Deus. Prosseguir em conhecer, ou seja, o conhecimento de quem Deus é importante. Mas o ponto que Jesus pega com os fariseus é que aquele conhecimento que eles tinham não atingiam a vida real, porque era hipocrisia. Eles ensinavam, falavam uma coisa, mas viviam outra. O problema nunca foi o conhecimento, mas a hipocrisia de ensinar e falar uma coisa e viver outra. Eles colocavam um fardo pesado demais sobre as pessoas, mas não ajudavam elas a carregar. Esse era o problema que Jesus tinha com os fariseus. O problema nunca foi sobre o conhecimento, mas sobre a aplicação daquilo que era a palavra de Deus. A desconexão entre o que eu sei e o que eu vivo e o que eu faço. E Nicodemos tinha dúvidas legítimas aí, quando ele foi falar com Jesus. E nesse encontro específico que nós vimos aqui, Jesus ele não confirma a respeito das suas certezas e nem oferece respostas rápidas, fáceis e diretas, como muitas vezes nós fazemos. Quando alguém chega com algum questionamento, nós queremos já responder, pá, assim e tal. Mas Jesus, na sua abordagem ali com Nicodemos, ao invés de trazer uma solução rápida, ele começa a explicar de coisas espirituais que Nicodemos não conseguia entender. Ele fala de um novo começo, de um novo nascimento, não de um ajuste de rota, não de uma atualização. Ele não fala para Nicodemos esperar a virada do ano, ou que ele completasse determinada idade, ou algum status que ainda lhe faltava, para então entender aquelas coisas. Mas ele fala a respeito de um novo nascimento, uma vida que nasce no Espírito. Porque seguir a Jesus, se tornar discípulo de Jesus, envolve soltar o controle de tudo aquilo que nós achamos que temos o controle. Porque saber só a respeito de Jesus não é o suficiente, como eu falei, apesar de ser importante. Hoje o mundo, principalmente no nosso contexto de Brasil, de Uberlândia,
sofre não é por falta de conhecer ou de ouvir falar a respeito de Jesus. É muito difícil você falar com alguém e falar, não, quem que é Jesus? É muito difícil você encontrar alguém que nunca ouviu falar a respeito de Jesus. A maioria das pessoas já ouviram falar a respeito de Jesus. E apenas ter o desejo de querer uma nova vida nesse ano que se inicia também não é o suficiente. Ser parte do fã-clube de Jesus também não resolve. E também ser um admirador secreto de Jesus não vai fazer você experimentar o reino de Deus na sua plenitude. É preciso se entregar por completo. É preciso nascer de novo. Porque afinal de contas não é o novo ano que vai fazer com que você tenha uma vida nova, mas um novo nascimento em Cristo Jesus vai fazer com que você de fato tenha não apenas um ano novo, mas dias novos, semanas novas, meses novos. Mas como nascer de novo? Como nós vimos, é uma obra que só o Espírito Santo de Deus pode produzir, é um milagre. O que um bebê faz para nascer? Nada. A mãe faz tudo. E eu acompanhei o parto do Samuel, da Luísa, e Deus deu a graça e a força para ela conseguir fazer parto normal, e ali a gente percebe a dinâmica do novo nascimento. A mãe faz tudo, ela gera, ela faz a força para colocar o neném para fora, ela passa a dor, ela sangra, ela sofre, para que aquele bebê, para que aquela criança nasça, porque é Deus que gera. É Deus que gera esse milagre da vida. E quando nós olhamos para nós hoje, que já nascemos e que precisamos aí renascer em Cristo Jesus, e nós olhamos para Cristo, foi Ele que passou as dores, foi Ele que fez a força de carregar aquela cruz pesada, andar naqueles caminhos sendo chicoteados, sofrendo, sangrando, para que você e eu pudéssemos ter uma nova vida. É tudo Ele, do começo, meio e fim. E o que nós precisamos fazer quando nós olhamos nessa dinâmica é olhar para Cristo Jesus e reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Como foi dito, quando Moisés levantou ali a serpente para que o povo fosse curado, é a mesma analogia. Agora nós não precisamos olhar para essa serpente, mas nós olhamos para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E uma vez que nós olhamos para Ele, como nós cantamos aqui, e reconhecemos que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, então nós nascemos de novo. É necessário crer, é necessário colocar toda a nossa confiança em Cristo Jesus, porque nada que você faça, os seus esforços humanos, vai ser suficiente para você ter uma nova vida. Mas apenas Cristo pode te dar uma nova vida através de um novo nascimento. E lá em Efésios 4, 21 ao 24, diz assim, ó, Efésios 4, do 21 ao 24. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e suas atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. A maioria de nós aqui, creio eu, já passamos por esse novo nascimento em Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós resistimos a viver essa novidade de vida que Cristo Jesus já pagou o preço para nós. Muitas vezes nós ainda insistimos em viver conforme o padrão antigo, a natureza pecaminosa antiga. Resistimos em viver aquilo que é a vontade de Deus para nós e queremos viver como antes.
querendo assumir o controle de tudo, querendo fazer as coisas do nosso próprio jeito, sendo levados pelas nossas próprias emoções, pelos nossos próprios pensamentos, por aquilo que o mundo está dizendo, e resistimos em viver como cidadãos do reino. Resistimos em viver como pessoas que nasceram de novo. E aí aqui eu queria elencar, para a gente finalizar, 3 motivos por que nós resistimos a viver essa novidade de vida. A primeira é porque dói. Dói porque, assim como um bebê, ele precisa sair da barriga de sua mãe, do seu lugar de conforto e segurança, vai doer. Vai ser doloroso, principalmente para a mãe e para o bebê também, porque ele está no seu lugar de conforto, seu lugar de segurança. É quentinho, tem todo o líquido amniótico ali, tudo aquilo que ele precisa. E quando ele sai, é doloroso, tanto para ele quanto para a mãe. Ele já nasce chorando, coitado. E o bebê, ele não consegue ficar mais do que 9 meses dentro da barriga da sua mãe. Se ele ficar mais que esse período, ele morre. E às vezes pode colocar a vida da mãe em risco também. Por isso que muitas vezes nós não queremos viver essa novidade de vida, porque dói. Porque vai exigir de nós sair da nossa zona de conforto. Assim como o bebê, ele está envolto ali na sua segurança, no seu conforto, dentro da barriga da mãe, muitas vezes nós estamos assim também. Não queremos sair da nossa zona de conforto e segurança. E resistimos em viver uma vida nova. Resistimos em viver essa vida nova porque é começar do zero. Renascer em Cristo Jesus é começar do zero. Olha aí, o Samuel nasceu há 1 ano, e como a maioria dos bebês nascem carecas, sem dentes, pelados. A Luísa nasceu um pouquinho mais com cabelo, mas o Samuel já nasceu bem carequinha. Mas nasceu sem nada. Do zero, são folhas em branco ali, que vão começar a ser escritas. E muitas vezes nós resistimos a viver essa vida nova que Cristo nos deu, porque vai precisar que nós rasguemos todos os nossos rascunhos de uma vida ideal e perfeita que nós idealizamos. Vai exigir que eu e você deixe que Deus assuma o controle e permita que aquilo que nós planejamos, almejamos, Deus possa escrever, e não a gente. Ou seja, começar do zero. Começar de novo. E por fim, nós resistimos em viver essa vida nova, porque exige de nós uma dependência total. Os bebês, eles nascem 100% dependentes da mãe. Do leite, do cuidado exclusivo. Se o bebê simplesmente nascer e ficar ali, jogado ao léu, mesmo que seja limpo, colocado panos, colocado num berço, se você deixar ele por si só, ele vai morrer. Porque ele depende exclusivamente da mãe, do leite, de um cuidado 100% exclusivo e focado nele. E muitas vezes nós resistimos em nascer de novo, em renascer em Cristo Jesus, porque nós não queremos, no final das contas, depender de Deus. No final das contas, nós queremos ter o controle. Nós queremos pegar no volante da nossa vida e guiar conforme a nossa própria vontade. Mas renascer em Cristo Jesus vai exigir que a gente entregue todo o controle para o nosso Pai. Vai exigir uma dependência total e completa, porque Ele sabe cuidar de nós muito melhor do que nós mesmos. Eu queria chamar os meninos do louvor. E por fim, por que é necessário
nascer de novo, como nós cantamos. E aí eu também separei 3 pontos aqui, fazendo o contraponto das nossas resistências. E a primeira delas é porque na dor é que nós somos forjados e amadurecemos. É na dor que eu e você crescemos. Como eu disse, o bebê vai indo, não tem mais espaço dentro da barriga da mãe. Ele precisa sair, ele precisa parir. Ele precisa sair daquele lugar de conforto. E nós precisamos disso também para a nossa vida. Suportar a dor do novo nascimento e do renascimento em Cristo vai fazer com que nós sejamos forjados no fogo da aflição. Dói ter que viver uma vida na contramão daquilo que o sistema, que o mundo fala para a gente viver. Não é fácil, é difícil. Mas é prazeroso, porque nós temos a plena convicção de que nós estamos vivendo para algo eterno e não passageiro. Por isso, não fique com medo da dor, não fique com medo das aflições, porque é por meio delas que nós somos forjados e somos amadurecidos. Então, nesse ano de 2026, quando vier uma situação difícil, quando vier um problema, quando vier algo que não estava no seu planejamento, lembre-se que Deus está te forjando, para que você seja um homem e uma mulher mais madura e maduro. E segundo, começar do zero é a oportunidade de fazer diferente. Às vezes você está apenas repetindo os mesmos desejos e pedidos ano após ano, insistindo naquilo que você acha que é bom para você mesmo. Mas renascer em Cristo é a oportunidade de você pegar tudo isso, rasgar e deixar que Deus escreva quais são os planos que Ele tem a seu respeito. É não escrever do seu jeito, mas permitir que Deus escreva. E por fim, depender de Deus é um ato de obediência. Fé, coragem e confiança no seu amor e não na nossa capacidade. Muitas vezes nós não vamos entender, mas o que nós precisamos fazer é simplesmente obedecer. O bebê ele confia 100% no seu pai e na sua mãe. Será que nós estamos confiando 100% no nosso pai? Ou nós estamos confiando apenas na força do nosso braço, apenas na força do nosso conhecimento, apenas naquilo que eu posso fazer? Dependa de Deus esse ano. Coloque como meta a obediência incondicional. E dependa de Deus em todas as situações. Porque o ano só vai ser novo se você se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Todos os dias, se revestindo de Cristo, se renovando em Cristo. Então o convite essa noite para todos nós é adeus vida velha e feliz vida nova. Em 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Feche seus olhos aí no seu lugar. Enquanto os meninos vão ministrando, que você possa colocar sua vida aí diante de Deus, diante desse ano que se inicia. Amém, Deus, Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar nossa vida, o nosso coração diante do Senhor, Pai. Clamar, Pai, para que o Teu Espírito Santo nos dê força, coragem, Pai, para que nós possamos viver em novidade de vida, Pai.
como novas criaturas todos os dias, Pai, almejando e desejando uma nova vida, não apenas no final do ano, no início do outro, mas todos os dias, Pai. Sabemos que as lutas, as dificuldades, Pai, tudo aquilo, Paizinho, que se levanta contra nós, faz com que muitas vezes a gente viva como antes, sendo guiados pela antiga natureza, Pai, mas nós queremos o nome de Jesus nessa noite, Pai, clamar pela força que vem do Senhor, Pai, que Teu Espírito Santo venha nos dar coragem, Pai, para sair da zona de conforto. Teu Espírito Santo venha nos dar, Senhor Deus, ousadia, Senhor Deus, para confiar e depender do Senhor, Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Pai, que nós venhamos, Senhor Deus, buscar a Sua vontade, aquilo que o Senhor deseja para nós, ao longo desse ano de 2026, Pai. Por isso nós oramos pelo nosso coração, pela nossa mente, Pai, para que tudo aquilo que a gente planejou, almejou, Senhor Deus, se preciso for, que nós rasgamos tudo, Pai, para que o Senhor escreva os planos que o Senhor tem a nosso respeito, que são muito maiores e melhores daquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar, Pai. Nos dá sensibilidade, Pai, para que nós possamos desejar aquilo que o Senhor deseja, não apenas aquilo que o nosso apetite, a nossa fome, a nossa vontade, ou que o mundo deseja, mas nós queremos desejar o que o Senhor deseja, almejar o que o Senhor almeja, Pai. Nos dá, Senhor Deus, amor pelos perdidos, Pai. Nos faz sair da bolha de apenas olhar para nós mesmos e querer resolver o nosso próprio problema, Pai. Mas faz com que a gente olhe, Senhor Deus, para o nosso colega de trabalho, para o nosso familiar, que ainda não conhece o Teu amor, e que nós venhamos nos comprometer esse ano, Senhor Deus, de falar do Teu amor para essa pessoa, e não apenas fingir que ela não existe. No nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, para que dia após dia nós possamos renascer em Cristo Jesus, Pai, para que possamos viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Estamos encerrados. Vão em paz. Tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe.